A partir do mês que vem, muitos brasileiros começam a sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. E o que fazer com esse dinheiro extra? Nós convidamos o economista, professor aqui da Unicesumar, Daniel Santos, para dar algumas dicas para a gente. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem, Elaine? Boa tarde aos nossos telespectadores. Bom, é dinheiro entrando no bolso das pessoas, né? Quem tem conta para pagar, melhor pagar. Com certeza. Paga a dívida. E é importante até mesmo pensar, agora usando um pouco de inteligência financeira, que a dívida ela deve ser paga quando o custo dela, quando os juros que a gente paga por essa dívida, forem mais altos do que os juros que a pessoa vai ter numa eventual aplicação, num eventual investimento. Então vamos pensar assim, se tem dívida de cartão de crédito, que cobra de você 20%, 18% ao mês, corra e liquide o cartão. Né? Liquide o cartão sem dó, sem medo, mate tudo e zera essa conta. Antes de liquidar, você faz o quê? Liga para o banco e negocia. Né? Briga com o banco, briga, reduz o valor da conta e liquida. Né? Se for cheque especial, mesma coisa. Né? Pagamento de dívidas sempre é importante, porque assim você já garante, né, um benefício maior. O dinheiro não estava previsto, então nós podemos dizer que esse momento agora, de março até julho, vai ser um Natal antecipado. Né? Essa prática de ter juros a mais e que dá para negociar, uma margem de negociação no pessoal aí que está enroscado com o cartão e com o cheque especial, é uma prática comum, ou seja, sempre dá para negociar? Veja, o grau de endividamento do Brasil está muito alto hoje. As famílias devem muito no Brasil. E não raro também existem famílias que estão em inadimplência, que estão com contas vencidas e que não estão sendo pagas. Isso já coloca o banco com um alerta e, em termos financeiros, o banco perde, mas nem tanto, porque ele vai jogar essa perda, esse não recebimento, como sendo o tal do PDD, né, uma provisão de devedores duvidosos. Então, o banco já sabe que tem gente que não paga. Então, ele já joga como prejuízo. Quando alguém faz um sinal dizendo, olha, eu quero pagar, mas eu quero acertar alguma coisa, não é? Eu quero combinar um valor melhor, o banco ele entra em negociação. Já é uma margem prevista. Já tem já alguma coisa ali. Então, só não pode aceitar a primeira proposta. Né? Estou devendo R$ 5.000, o banco me ofereceu pagar 4.500. Não, oferece pagar 1.000. E o banco vai brigar com você, brigar. Né? Senta um dia na cadeirinha, pega um telefone com bastante bateria, né? Com bastante paciência e pensa que cada R$ 500 que você baixa da sua conta para liquidar à vista é dinheiro que fica no seu bolso. Então, vale a pena discutir com certeza. Então, assim, nessa hora é hora de não ter vergonha, né, professor? Sangue frio. E a gente sempre fala isso, né? As pessoas que têm muito dinheiro, elas não têm vergonha nenhuma de discutir e de brigar, até na hora que o vendedor desiste, fala assim, ó, cansei, não aguento mais, eu estou passando vergonha, então eu vou baixar um preço para poder parar com isso. E aí ele sai satisfeito. As pessoas que têm menos dinheiro ficam incomodadas de se sentirem constrangidas por estarem discutindo preço. Não, não tenha vergonha, discuta preço sempre, com ou sem dinheiro. Né? Se não tiver dinheiro, discuta mais ainda. E se tiver dinheiro, discuta mais ainda. Né? Porque vale a pena. Cada R$ 100 que fica no bolso é dinheiro a mais para poder guardar, para poder investir. Então é importante ter essa visão bem clara, simples e tranquila. Dinheiro hoje é uma coisa que precisa ser valorizada. Então, se tem um dinheiro agora extra, deve usar com muita sabedoria. Agora, professor, quem, por exemplo, tem financiamento de casa, apartamento com a Caixa, está em dia, vai pegar esse dinheiro do FGTS. É uma boa passar para quitar uma parte já, ou seja, usar esse dinheiro para isso, ou compensa mais aplicar esse dinheiro, esperar um tempo para depois, de repente, fazer essa quitação? Essa é uma boa análise. Vamos pensar o seguinte, digamos que alguém tenha 5.000, R$ 10.000 de saldo. Esse valor aplicado ele pode ser aplicado hoje em alguns tipos de investimentos, como CDBs, como LCIs, até em títulos do governo, Tesouro Direto, em taxas que são interessantes, que vão ficar em torno de 0,9% ao mês, alguns casos até 1%. Se tiver um sangue um pouquinho mais frio e investir, por exemplo, em bolsa de valores, ano passado chegou a dar 40% de lucratividade, então valeu a pena. O IBX, né, que é o índice Bovespa, deu 40% no ano, então foi bastante. Agora vamos pensar o seguinte, se alguém pega R$ 10.000 e investe por um ano, ele vai ter depois de um ano a 40%, pensando no IBX, que é o índice Bovespa, R$ 14.000. Se ele pegou o dinheiro para poder financiar uma casa, a taxa de juros da Caixa Econômica ou do banco que está operando tem que ser comparado a essa taxa do investimento. Então, vamos falar em uma taxa bem normal,
1% ao mês. Se no banco o seu empréstimo você tem uns juros de menos que isso, de 0,8, 0,9, você já compensa em investir e pagar o valor, né, da parcela sua normal e ficando com os juros mês a mês. Alguém pode pensar, mas é tão pouquinho, é 0,2 só, mas é 0,2 a mais de dinheiro no bolso. Então precisa pensar mesmo no pequeno valor, porque é sendo fiel no pouquinho que a gente vai ter bastante. Quando se lida com dinheiro, qualquer pouquinho vale a pena. É exatamente isso. E não precisamos ter constrangimentos de dizer, nossa, eu vou estar brigando por causa de R$ 50. Ah, depois de toda essa conta que eu fiz aqui para analisar o investimento, pagar a conta, descobri que depois de um ano eu fiquei com só R$ 200. R$ 200 que você não teve que trabalhar para poder ganhar, não é? Se por acaso você for um profissional liberal, para ganhar R$ 200, tem que fazer uma consulta médica, né? Para ser um médico, ganha R$ 200 numa consulta. Se for professor, tem que trabalhar por algumas horas, Bastante. né? Algumas horas, né? Se for na pós, é um bom tempo. Então, assim, R$ 200, R$ 300 que ganha de juros durante um ano, apenas com o dinheiro que está reinvestido, é o começo de trazer clareza ao à parte de dinheiro, de recursos financeiros no seu orçamento doméstico. Porque aí você começa a perceber que juros é possível ganhar e não só pagar por eles. Agora, uma das propostas do governo quando libera esse FGTS é realmente poder movimentar o mercado, ajudar as pessoas a pagarem as contas. Sim. Embutido nisso tudo, existe também uma perspectiva de uma reaplicação desse dinheiro? Uma replicação no sentido de consumo, no caso assim, você fala? Sim, tem pessoas que eventualmente não têm dívidas e que também têm algum reparo a ser feito em casa, por exemplo, pode utilizar esse dinheiro para poder fazer uma reforma, pode usar esse recurso para poder liquidar ou comprar um carro um pouco mais novo. Então, existe uma série de desdobramentos na economia que esse recurso vai certamente favorecer. Então, é importante avaliar com cuidado em casa qual desses investimentos ou quais investimentos são aqueles que vão trazer maior benefício, né? Aquele que a gente coloca o dinheiro e que vamos perceber em casa maior vantagem. Trocar de carro porque gasta demais com conserto, aumentar a casa, reformar a casa porque estou gastando demais com manutenção, aí você vai ter um tempo de paz, vamos dizer assim, com esse recurso. E ele vai ser bem aplicado. Então precisa avaliar com cuidado realmente. Na sua opinião, foi uma boa estratégia do governo? Eu creio que sim. Porque vamos pensar o seguinte, que o Fundo de Garantia é um recurso que pertence ao trabalhador. E mais dia, menos dia, depois de alguns anos de inatividade, esse dinheiro ele é realmente colocado à disposição do trabalhador. Então, o que ele está fazendo agora é o quê? Apenas acelerando esse processo. Politicamente, para ele isso é importante, né? Mas também, em termos econômicos, também é válido, porque nós vamos ter um processo muito menos burocrático. Basta estar inativa e eu estou com o dinheiro lá parado. Hoje, a Fundo de Garantia rende ao ano 4%. É uma aplicação que, na realidade, não paga nem a inflação, né? Em relação ao ano passado, deu 8%, quer dizer, ele nem cobriu a inflação. Quem tem dinheiro no Fundo de Garantia tem que tirar o dinheiro correndo e aplicar, né? Porque se for na pior possível, vai ser poupança. E rendendo a 6% ao ano, vai render 50% mais que fundo de garantia. Então, quem tem dinheiro tem que tirar, porque se não tirar agora, não tira mais também. Até porque existe um limite, né? Se não tirar dentro do prazo, não vai poder tirar mais. Exatamente isso. Então, tem que ficar esperto com o calendário. Agora, professor, a gente falando de poupar nesse caso, né? A pessoa vai tirar o dinheiro, não tendo dívida e tal, vai fazer ou uma poupança ou um investimento. Hoje em dia, da forma como está a economia, da forma como o pessoal está meio sem dinheiro, o senhor acha que é importante a pessoa separar, nem que seja 50 por mês, e investir numa poupança ou num outro É investimento? essencial. A gente chama isso de uma reserva técnica de segurança. O correto seria que as pessoas tivessem pelo menos 6 meses dos gastos delas, né? Então, tudo que você gasta em casa durante um mês, 6 meses disso calculado para ter isso poupado, para uma eventual ocorrência de perder emprego, de ter que se mudar. Porque em 6 meses você tem um tempo, tem uma condição de procurar uma recolocação, né? O que aconteceria se alguém estiver sem nenhum recurso disponível, nenhuma aplicação, e ocorre uma situação de reduzir vendas, de perder comissões ou de perder o emprego? No dia seguinte, no mês seguinte, ele já está em desespero. Então, se existe uma reserva, se existe a possibilidade de guardar dinheiro, então guarde. 50, 100 reais, mas o ideal é que você consiga juntar um valor que perfaça pelo menos meio ano da sua vida para poder garantir que, após uma situação qualquer,
ela continue trabalhando normal, vivendo normal, sem nenhum desespero. Então, eu vou te convidar para voltar aqui um outro dia para a gente falar só sobre isso, só sobre como economizar ou como adquirir o hábito, que dizem que é mais o hábito de poupar do que realmente ter dinheiro, é isso? Exatamente isso. Eu tenho uma frase que eu uso bastante nas palestras que a gente trabalha, é dizer o seguinte, que não é o volume, mas sim o costume. Né? As pessoas ficam ricas não é porque elas guardam muito, mas porque elas estão acostumadas a guardar. Então, seja pouco, seja muito, mas que faça sempre. Isso garante uma continuidade. E isso desdobra ao longo tempo, né, a longo prazo, de maneira bem favorável para as pessoas. Tem que guardar dinheiro sempre. Já fica um papo, então, agendado para o próximo programa. Estamos programados já. Obrigada, professor, pela participação.